queridos. Hoje no programa Atos 1:8 a mensagem será proferida pelo pastor Daniel Martins Cunta. Ele é coordenador de evangelismo e missões da Convenção Batista Fluminense. Tem feito um excelente trabalho no nosso campo. Ele é casado com a irmã Cristiane e eles têm 2 filhas, a Débora e a Laura. Todos são membros ativos da Primeira Igreja Batista em Niterói. Deus te abençoe. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Cunta, estou na função de coordenador do Ministério do Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Fluminense, em que muitos conhecem, nós tratamos como missões estaduais e estamos desempenhando essa função já há 4 anos como um chamado do Senhor. Antes de eu entrar na questão dessa missão, eu quero compartilhar com você como foi o meu chamado, para que você possa entender que Deus ele tem uma caminhada da qual Ele gostaria que traçássemos e que fôssemos obedientes para cumprir aquilo que é o chamado dele para cada um de nós. Eu, há cerca de 25 anos, me converti e no dia da minha conversão eu senti que era chamado para o ministério pastoral. Minha decisão por Cristo veio seguida do meu chamado ministerial. E um ano depois, na época de missões mundiais, foi a nossa igreja, eu era membro da Igreja Batista Central de Nova Friburgo, e foi a nossa igreja o missionário pastor Manolo, que era de República Dominicana. E quando ele contava a história do campo, quando ele falava como desenvolvia na plantação de igrejas e no trabalho missionário, ali Deus confirmou no meu coração essa decisão de ser um plantador de igrejas. Interessante como as coisas vão acontecendo, e eu comecei a trabalhar no evangelismo e missões da nossa igreja, e em alguns anos nós conseguimos então ajudar na organização de 2 igrejas, na Igreja Batista em Catacione e na Igreja Batista em Nova Suíça, onde eu fiquei como pastor durante 10 anos. E nesse tempo eu pude trabalhar na Associação Batista Serrana, e nesse trabalho nós conseguimos mobilizar e motivar e ajudar, estruturar alguns casos de congregações de igrejas da nossa região que se tornaram igrejas também. Então, de 27 fomos para 31 igrejas naquela região. Não que fosse um trabalho direto meu, mas eu estava junto na forma de motivar, estruturar e orientar em alguns casos para que aquelas congregações se tornassem igrejas. E Deus me levou, então, há 4 anos para trabalhar em missões estaduais. E nesses 4 anos nós já organizamos 3 igrejas. Da mesma forma, eram trabalhos que precisavam apenas serem organizados, estruturados, para que fossem realizados os concílios e as igrejas passassem então a ser independentes, autônomas, como é o trabalho denominacional que nós desenvolvemos. O que isso tudo tem a ver com a trajetória de missões? Eu costumo dizer que precisamos estar sensíveis e atentos àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Se esse foi o meu chamado lá atrás, logo no início da minha caminhada cristã, hoje Deus me dá o privilégio, a oportunidade de olhar para o estado do Rio de Janeiro e poder cooperar com o crescimento da obra missionária. Eu quero falar um pouco disso com os irmãos, mas eu quero trabalhar dentro do texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que é o tema da campanha desse ano. O tema é Sim, eu creio. E a nossa divisa está neste evangelho que eu vou ler para os irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu quero ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos nesse projeto missionário que os irmãos desenvolvem. Eu quero parabenizar aqueles idealizadores, aqueles que pensaram no projeto, pedir a bênção de Deus sobre a vida daqueles que coordenam o projeto, da igreja, enfim, de todos que se envolvem para que Atos 1:8 aconteça através desse projeto missionário dos irmãos. E eu quero compartilhar então temas da palavra de Deus que tem a ver com esse sim eu creio, que respondem no que cremos, qual é a razão da nossa fé,
mas que também testemunham daquilo que Deus está fazendo no campo missionário. Então, a primeira verdade que eu trago é a ideia de crer na Bíblia. Sim, eu creio na Bíblia como palavra de Deus. E quando eu digo isso, eu lembro do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E assim, missões estaduais têm cumprido o ensino da palavra de Deus e tem feito com que a Bíblia passe a ser regra na vida de muitas pessoas no estado do Rio de Janeiro. Quando olhamos para o campo fluminense, nós vemos três realidades distintas. Nós vemos as metrópoles, que são as grandes cidades, e nós vemos o interior serrano e vemos a região litorânea. Cada uma dessas regiões tem a sua particularidade. E orando a Deus, nós pensamos qual seria a direção para que pudéssemos unir num propósito missionário todas essas regiões. E Deus nos fez dividir o trabalho de missões estaduais em três pilares: capelanias, plantação e fortalecimento de igrejas e projetos especiais. E a partir daí, então, começamos a trabalhar nas regiões com esses pilares e Deus, então, nos permitiu expandir a obra missionária. Quando eu falo da palavra de Deus, eu falo, por exemplo, de meninos nas escolas que estão sendo ensinados através da capelania escolar, que estão sendo ensinados através do contato com o missionário, com a missionária, e assim têm sido encorajados a crerem na Bíblia como uma regra de fé. Mas eu quero destacar aqui um projeto especial com parceria com o Programa de Desenvolvimento Escolar, um programa educacional que Missões Estaduais desenvolve em parceria com o Projeto PED, e que entramos nas comunidades com reforço escolar, mas também ensinando as crianças a Bíblia, a Palavra de Deus. E esses projetos, 27 estão acontecendo, 19 deles são em áreas de comunidades, onde nesse tempo de pandemia estamos vendo uma necessidade urgente de ajudar essas famílias, porque o desemprego chegou, as crianças não estão indo à escola, e por não estarem indo à escola, muitas delas tinham lá a sua principal refeição do dia, outras até mesmo a única refeição do dia, e eles não estão tendo. Então alguns missionários nossos abrem o projeto durante 1 hora, pregam ali para aquelas crianças, ensinam um pouco da palavra de Deus, uma recreação rápida, dão uma refeição, uma alimentação, e essas crianças então retornam para suas casas. A Bíblia. Sim, eu creio também na salvação pela fé. Quando eu vou à universidade, por exemplo, na capelania universitária, muitas filosofias, muito entendimento de outras religiões, a diversidade de religiões, e várias pessoas são levadas a imaginarem e acreditarem que a salvação, que vida eterna, que céu pode ser por boas obras, pode ser por qualquer outra coisa, mas não. Nosso missionário ensina, o capelão ensina na universidade que a salvação é por meio da fé. E a Bíblia diz isso em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Aqui o missionário ele tem ensinado nas universidades de que não há filosofia que salva, não há nenhum outro entendimento senão a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus que faz com que ele tenha uma religação, ele volte a Deus. Eu acho que como missões nós temos o privilégio de dizer também sim, eu creio que Cristo é suficiente. Trabalhamos com dependentes químicos em Monerai, Capivari, em Caxias. 2 projetos, pastor André Romualdo e irmão Joésia, trabalham com esses dependentes químicos. Pastor Rodrigo Cunha, nosso capelão prisional, trabalha lá em Itaperuna com egressos do sistema penitenciário. E quando nós vemos esses homens buscando várias coisas para poder preencher os seus dias, as drogas, aquilo que promove a adrenalina, o álcool, outros começam a buscar nos remédios para poder se livrar de tudo isso. Quando eu
vejo isso acontecer, eu vejo um missionário lá no campo, dizendo para esses homens que Cristo é suficiente. Sim, eu creio que Cristo é suficiente. E esses homens que têm entendido essa mensagem, eles têm se convertido a Jesus, e eles têm tido então esse renovo de uma esperança sincera agora, de que ele pode não ver Cristo, mas ele pode experimentar Cristo, e saber que um dia estará com ele na glória celeste. E muitos estão sendo libertos dos vícios, dos maus hábitos, do caráter distorcido. Cristo é suficiente. Nós cremos nisso e por isso pregamos como missionários no estado do Rio de Janeiro. Também nós dizemos sim, eu creio na graça de Deus. Na graça de Deus. Olha o texto de Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Quando a nossa missionária, lá em Natividade, em Bom Jesus do Querendo, numa localidade, um povoado, com cerca de 1.400 pessoas, 3 igrejas católicas, um trabalho em que as pessoas têm um trabalho de idolatria, aquela região fecha agora no período de julho, para uma romaria, para um tempo de adoração, e essa missionária ela vai dizer que não é o sacrifício, e ela está pregando lá que essa graça de Deus é um presente de Deus, presente de Deus na vida do homem que é pecador, mas que Cristo veio para perdoar os seus pecados, porque Cristo é suficiente, porque Deus nos deu de graça a salvação, e Cristo então passa a ser o passaporte, e através da fé, que é a chave que abre a porta do coração, esse homem pode ter salvação e vida eterna. É suficiente e a graça de Deus vem dele para nós. Os missionários têm pregado isso no campo, têm anunciado isso em Aldeia Velha, em Silva Jardim, uma região onde tem muitas pessoas vão para lá como turistas e há muito uso de drogas, naquelas cachoeiras. O missionário está lá, um povoado de 1.200 habitantes, plantando uma igreja, dizendo que existe a graça de Deus, que é o amor de Deus manifestado através de Cristo Jesus. Eu quero concluir a minha fala dizendo, sim, eu creio que a glória é de Deus. A glória é de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu falo que em 2018 os trabalhos de capelania de missões estaduais alcançaram cerca de 200.000 pessoas assistidas pelo trabalho do missionário, com oração, com Bíblia, com mensagem. Quando eu falo que no ano passado, só na capelania hospitalar, cerca de 140.000 pessoas foram assistidas com a mensagem do Evangelho. Quando eu falo que em 2 anos, cerca de 90 homens foram batizados nos presídios de Itaperuna, de Omedes Viosa Muniz. Quando eu falo que nos últimos 2 anos, 14.000 adolescentes foram alcançados com a mensagem do Evangelho, foram assistidos pela capelania nas escolas. Quando eu digo que centenas de refeições diárias são dadas nas casas de dependente químico, no projeto com egresso do sistema penitenciário, nas crianças de vulnerabilidade social das comunidades. Quando eu digo que nesse tempo os nossos missionários já entregaram milhares de cestas básicas do Estado, máscara, álcool gel, assistência às famílias. Quando eu digo tudo isso, que as igrejas estão sendo plantadas nas comunidades, há fortalecimento de igrejas, que é o antigo revitalização de igrejas. Quando eu tenho esses projetos que alcançam as crianças, os idosos no Lar Batista. Quando eu digo que eu tenho as capelanias que atuam dentro dos quartéis, trabalhando na prevenção ao suicídio e ao uso de drogas, e temos missionário lá.
quando eu digo que nós estamos atuando com o esporte que tem entrado em várias áreas, uma delas na tribo Mata Verde Bonita, onde a cacique já se converteu, onde está sendo construída uma igreja, e agora vamos trabalhar para construir um centro de treinamento esportivo e levar aquela tribo a conhecer a Jesus através do discipulado feito com pessoas que se envolvem no esporte. Tem missionário dos irmãos lá atuando. Quando eu digo tudo isso, eu digo que a glória é de Deus e o Senhor tem nos dado o privilégio de servi-lo neste tempo. Envolva-se com a obra, junte-se a nós e vamos realizar um grande projeto de salvação e de transformação de vidas no estado do Rio de Janeiro. Missões Estaduais, dentro da campanha deste ano, está promovendo o projeto de evangelização. Centenas de pessoas já estão envolvidas em trabalhar para que outros conheçam de forma online, usando a internet, WhatsApp, Skype, qualquer outra ação, para pregar o Evangelho, expor o Evangelho para que haja salvação de vidas. Ore por nós, ore por essa campanha, participe da campanha, se envolva, mobilize, esteja conosco, porque essa obra é do Senhor e Ele convida todos nós a juntos realizá-la. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.